Muito bem, meus amigos, ótima noite a todos vocês. Salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Muita notícia do Corinthians no dia de hoje, nesta segunda-feira. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a você que ainda não me segue aqui no meu canal, deixe o seu like, comente os meus vídeos, me siga aqui na plataforma, isso vai me ajudar bastante aqui. Desde já, o meu muito obrigado a você que me segue, aos novos seguidores, desde já, o meu muito obrigado mesmo a todos vocês, né? Bom, vamos lá. Hoje é o primeiro dia útil da semana, segunda-feira, e o Augusto Melo já começou a trabalhar no Corinthians, já esteve reunido com o presidente Duílio e iniciou a transição no Corinthians, né? Agora ele vai ficar sabendo das caixas pretas que existe no Corinthians, ele vai ficar sabendo de tudo o que se passa ali internamente no Corinthians, coisas que nós, meros torcedores, simples torcedores, jamais saberemos de coisas que acontecem lá dentro do Parque São Jorge. Mas é assim que a banda toca, né? Fazer o quê? Mas o importante é que ele já está montando a sua equipe, Chicão já vem aí, já vem mais novos diretores para compor a sua equipe para começar o trabalho em 2024. Acredito muito no trabalho do Augusto Melo, é um homem sério, vai colocar profissionais para poder trabalhar no Corinthians, pessoas responsáveis, isso que é o importante, né? E acredito que o Corinthians vai ganhar muito com o mandato do Augusto Melo na presidência do Corinthians. Não tem dúvida nenhuma que ele vai fazer uma boa gestão e, além de diminuir ainda a dívida do clube, ele vai fazer um time forte em 2024. Eu sempre digo aqui no meu canal, sempre, vocês que me acompanham já viram isso aí. Quando eu falo que o Corinthians tem que ter um elenco forte, quando o Corinthians tem um elenco forte, ele vai disputar todos os campeonatos, brasileiro, paulista, Copa do Brasil, Libertadores. Quando o time é forte, a renda é forte, torcedores são atraídos para os estádios, consomem os produtos do Corinthians, blusas, camisas, bandeiras, enfim, souvenirs, um monte de coisa. Então tem que ter elenco forte para chamar a atenção da torcida, de patrocinadores. Time forte, renda forte. Time médio, renda média. Não tem dúvida nenhuma disso. Um time que vai capengando, que chega ali em 11º, nono, oitavo, quem que vai investir num clube mediano? Ninguém, né? Agora, quando a equipe é pequena, o investimento é pequeno, não tem retorno financeiro. E o Corinthians é um gigante, mesmo capengando, estando lá embaixo, olha o quanto que o Corinthians arrecada por ano, né? Quase R$1 bilhão por ano, né? E tá com essa dívida toda, por quê? Por causa dessa renovação em transparência, que não soube administrar o Corinthians por 16 anos e afundou o clube, conforme nós bem sabemos, né? Mas, com certeza, o Augusto Melo vai fazer uma boa gestão e vai tirar o Corinthians da lama que se encontra, do buraco que a renovação em transparência afundou o Corinthians, né? Mas, assim, enquanto isso tudo está acontecendo, essa transição dos presidentes, ele conhecendo tudo o que vai fazer no Corinthians em 2024, não podemos esquecer, amanhã, terça-feira, às 21h30, Corinthians joga com o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Temos que ficar atento para esse jogo é de suma importância para o Corinthians. Agora eu fico pensando aqui, se o Corinthians não conseguiu ganhar do Bahia, tomou de 5 do Bahia, o Vasco melhorou muito no segundo turno. Você acha que o Vasco vai precisando vencer a partida? Eu, sinceramente, aqui, eu sempre sou otimista com relação ao Corinthians, mas depois do jogo contra o Bahia, eu não tenho como ser otimista. Mas mesmo assim, ainda vou ser otimista, eu vou arriscar um empate no jogo de amanhã. Nada mais que isso. Corinthians e Vasco, empate lá em São Januário. Não consigo ver. Ah, mas o Corinthians ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre.
Aquilo é uma chuva de verão que já passou. Aquilo não acontece de novo. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não cai. Não vai acontecer. O Corinthians venceu o Vasco da Gama. O Vasco é favorito. Mesmo estando atrás do Corinthians na pontuação, o Vasco amanhã é favorito. Um empate para o Corinthians é levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, né? Ainda mais que o Corinthians não tem o Rojas, que não vai fazer falta alguma, está machucado. O Gil, que levou o 3º cartão amarelo, esse pode até fazer falta. O Fausto Vera, que não vai fazer falta alguma. O Rony, que não faz falta alguma. E o Mosquito também, que não faz falta alguma. Esses 5 jogadores estão, o Gil suspenso e os outros estão no departamento médico. Nem viajaram hoje para o Rio de Janeiro. Então vai ser uma parada duríssima para o Corinthians amanhã. Estamos assim nessa empolgação de Augusto Melo, não sei o quê, mas calma, vamos botar o pé no chão e pensar no jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. O Corinthians precisa de toda a nossa união, toda a nossa força. Não adianta, o Corinthians, a torcida sempre unida, sempre mandando energia positiva. O problema são os jogadores em campo que não correspondem à torcida que tem. Infelizmente, é assim que funciona, né? Outra notícia importante para nós corintianos, o Corinthians assegurou a vaga para a Copa do Brasil. Assegurou não, ele ganhou, vamos ser bem sinceros, o Corinthians ganhou a vaga na Copa do Brasil graças ao Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras no jogo de ontem, um empate que ele teve contra o Fortaleza em 2-2, o Palmeiras conseguiu vaga direta para a Libertadores em 2024. Abriu uma vaga na Copa do Brasil e o primeiro time que estava na fila de espera, olha a situação do Corinthians, na fila de espera por uma vaga na Copa do Brasil. Era como se estivesse fazendo assim, uma vaguinha aqui, ou uma vaguinha ali, uma vaguinha aqui, e o Corinthians conseguiu essa vaga graças ao Palmeiras. Gente, não dá para acreditar. O Palmeiras conseguindo uma vaga pro Corinthians na Copa do Brasil. Mas enfim, entrou na Copa do Brasil, estreia na 3ª fase da Copa do Brasil e deixaram entrar. Agora, com o elenco que o Augusto Melo vai montar, segura, porque dá para ser tetra na Copa do Brasil, hein, em 2024. Corinthians capengando com esse time ruim. O ano passado foi vice e esse ano chegou na semi. Então, dá para beliscar. Vamos, com o time que o Augusto Melo vai fazer, vamos chegar e vamos brigar sim. Bom, Renato Augusto, perguntado ao Augusto Melo sobre o Renato Augusto, ele gosta muito do Renato Augusto, quer renovar com o Renato Augusto com um salário bem mais baixo do que ele ganha e vai ganhar por produtividade. Eu, sinceramente, minha opinião, eu não renovaria com o Renato Augusto, porque ele vai jogar, se o clube joga 70 partidas no ano, ele vai jogar 15. Ele vai jogar 15. E o Corinthians não precisa de jogador para jogar 15 partidas. O Corinthians precisa de jogador que atue sempre, né? Sempre. Não precisa jogar 70, mas pode jogar 60 partidas e durante o ano inteiro ficar 10 fora. Ok, é dentro de um planejamento. Agora, o Renato Augusto não tem condições de jogar 30 partidas no ano. Eu não renovaria com o Renato Augusto. Mas vamos esperar para ver. Tomara que isso não se concretize e o Renato Augusto não fique. Nada contra o Renato Augusto, ídolo. Mas não dá para a gente chegar e querer o Renato Augusto em 2024 no Corinthians, porque não dá mais. Ele não aguenta. O Renato Augusto tinha que pôr a mão na consciência e falar, gente, eu não aguento mais jogar futebol. Eu quero, mas eu não consigo, eu não estou rendendo. Mas quem sabe com um elenco melhor, um elenco forte, um elenco qualificado, que outros jogadores ajudem o Renato Augusto no meio de campo, pode ser que ele jogue até mais. Hoje ele é responsável por tudo no Corinthians. Ele dividindo essa responsabilidade com outros jogadores de nome, pode ser que não seja assim um fardo pesado para ele e ele consiga desenvolver melhor o seu futebol. Vamos esperar para ver, né? É isso aí, rapaziada. Final de segunda-feira. Uma ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vai, Corinthians!